10 horas e 56 minutos. Você nos acompanha pela TV, pelo rádio, pelo nosso canal no YouTube, pelo Panflix. E vamos falar agora sobre o governo brasileiro que diz que o país vai passar os Estados Unidos na corrida da transição energética. E aqui eu abro aspas para o presidente Lula. Eu sei que os Estados Unidos estão oferecendo subsídios aos montes para a questão da transição energética, inclusive tentando convencer empresas brasileiras a ir para lá. E aí fecho aspas para o Lula. Mesmo assim, segundo ele, não é possível competir com o Brasil na área. Ele destacou que o país já está na frente no milho, na soja e no algodão. A pergunta que fica é a seguinte: como o Brasil pode liderar a transição energética? A matriz energética brasileira é mais renovável que a das maiores economias mundiais, o que representa, claro, uma vantagem competitiva no contexto da transição energética. Um outro ponto para a gente discutir: hoje, o BNDES se destaca como o maior financiador de energias renováveis do mundo. Essa é uma discussão das mais interessantes, porque a gente tem um debate sobre alternativas aos combustíveis fósseis, no momento em que o mundo ainda depende muito e que a exploração de petróleo ainda movimenta uma economia bilionária, trilionária, sei lá quantos zeros aí nessa conta. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos e também a União Europeia debruçados sobre um debate para criar uma agenda de abandono, né, dos combustíveis fósseis. A indústria ainda não está preparada para absorver isso com os elétricos, que seria a primeira grande alternativa, mas já se fala sobre outros tipos de combustíveis. Hidrogênio, etc., pensando na frota, que é o que acaba queimando muito mais. Só que a gente tem um debate sobre a geração que passa por energia solar, que passa, inclusive, pelo mar como alternativa para a geração de energia, a eólica, etc., etc., etc. e etc. O Brasil, no meio desses encontros e desencontros que a gente tem acompanhado nessa discussão, está, na visão de vocês, assim como o Lula diz, à frente de países como os Estados Unidos e mesmo com o bloco europeu? E aí, mano? Eu diria que já estamos, no sentido de que nós temos como fonte de energia cerca de 50% de energia renovável, enquanto os Estados Unidos, se não me engano, são 22% de energia renovável nas fontes para o uso da economia como um todo. Isso se dá porque nós temos uma vocação natural para liderar o mundo nessa situação energética. Primeiro, porque temos muito uso de energia hidrelétrica. Segundo, porque temos bastante sol. E eu até dou uma risada, porque vindo do Nordeste, eu sei o quanto nós temos potencial de energia solar. E bastante já uso de energia eólica também. O hidrogênio é mais uma oportunidade que o Brasil pode avançar bastante. Então, nós temos condições, sim, de exercer um protagonismo na transição energética, justamente porque já partimos desse diferencial, que nossa economia já funciona com bases renováveis muito maiores do que a média dos países desenvolvidos. Então, isso já é um diferencial e a gente precisa fazer o dever de casa na regulamentação de questões do mercado para fazer com que a atração de investimentos ocorra para financiar a nossa sustentabilidade. Mas é aí que tem entrado um debate interessante. A gente acompanhou há algum tempo atrás a história da geração distribuída, né? Que foi um embate gigantesco entre as distribuidoras, as associações que representam energia solar e etc., justamente pelo entendimento de que essas novas fontes gozam de privilégios que a indústria de energia, vamos colocar assim, centenária, não dispõe. Sim. E que, por isso, a competitividade, ela se dá de forma... artificial. A competição se dá de maneira completamente desigual. E eles dizem o seguinte: os números que a indústria põe, por exemplo, com energia solar, eles são números catapultados por isenções e por incentivos que os outros setores não abraçam. Agora, me parece que os incentivos precisam existir, porque se não for desse caminho, a gente vai preservar as coisas como elas estão, né? Com certeza, Aros, com certeza, Aros.
Eu acho que até o mais liberal, que é o Mano aqui, vai concordar que tem que ter incentivo do Estado para desenvolver essa economia, né? Verde, né? É que um ponto importante é que existe um negócio na economia chamado externalidades, que são os efeitos não intencionais que uma atividade econômica gera. Existem as externalidades negativas. Sentiu. Ele acusou o golpe. Galvão, sentiu. E as externalidades Acusou o golpe. Não, assim, vamos separar. Assim, eu concordo que o Brasil tem uma vocação para energia limpa, né? Eólica, solar. Mas a questão é que o Brasil está muito atrasado na questão industrial, né? É bom lembrar, por exemplo, que quando a gente monta uma eólica, usina eólica no Nordeste, né? A gente compra a turbina de empresas multinacionais, empresas de fora do Brasil, né? Só conheço uma empresa brasileira que faz turbina, que é a WEG, né? WEG. É uma empresa realmente que faz a turbina, mas faz muito pouco, né? Mas isso não é um problema em si. Os Estados Unidos, por exemplo, eles aprovaram recentemente o Reduction Inflation Act, né? Lei de redução da inflação, que não tem nada sobre inflação lá, mas diz especificamente que os Estados Unidos vai aportar 500 bilhões de dólares na economia verde. Ou seja, várias empresas do mundo todo, inclusive brasileiras, provavelmente a WEG, vai para os Estados Unidos para poder incentivar o mercado interno dos Estados Unidos e poder desenvolver a indústria americana. Então, quando o Lula fala que o Brasil vai liderar a transição energética, e ele coloca como exemplo que o Brasil já lidera a produção de milho, a produção de soja, né? Uma coisa são commodities, outra coisa são produtos industriais. E o Brasil não tem uma vocação, infelizmente, de indústrias. A gente está perdendo cada vez mais espaço na indústria do Brasil, né? E a gente tem uma questão também que a teoria econômica chama de doença holandesa, né? Quando o país tem uma vocação do agronegócio, o que acontece é que a tendência ao longo do prazo ele se desindustrializar, né? Então o Brasil, o Lula, se estiver interessado mesmo em liderar a transição energética, ele tem que ter uma postura proativa de criar projeto para o lado da oferta, né? Esse que é o ponto importante. Tem uma questão, curiosamente, eu concordo inteiramente com o presidente Lula nesse ponto, nesse aspecto de que o Brasil tem esse potencial gigantesco. Concordo, eu discordo, só porque você quer contrariar a mim. Não é. Eu acho fácil. Não, eu concordo, só acho que tem que ter alguns ajustes importantes. Quais? Nessa questão. Por exemplo, eu acho que o principal passo para o Brasil liderar essa transição energética é se criar uma cultura de conscientização, de informação para toda a população a respeito da importância do mercado de carbono. É um primeiro passo importante. Quando a iniciativa privada se juntar ao poder público nessa missão, em especial entendendo os benefícios financeiros, inclusive, que o Brasil pode ter. É um debate que o Brasil colocou na agenda agora recentemente, acho que passou no Senado, se não me engano, em alguma comissão, e que está de carona, assim, na rabeira da discussão europeia. De novo. Exato, mas é porque o Brasil ele tem um potencial para ser maior que qualquer outro país nessa questão do mercado de carbono. Sim. Não só pela questão da floresta amazônica, mas por tudo o que pode produzir também. Eu acredito que esse é um primeiro passo, tem que criar essa cultura, conscientizar a importância disso. Isso não é pauta de esquerda e de direita, isso é uma pauta de economia, principalmente, que geração de emprego, geração de riqueza, de economia para o empreendedorismo, inclusive. E segundo, eu acredito que o presidente Lula, ele bate muito, ele aposta muito na questão do etanol. E etanol, necessariamente, pressupõe um escoamento via rodoviária. Quando, na verdade, a gente poderia pensar muito mais em ferrovias para ter menos queima de carbono. Porque ainda que haja muito etanol dentro do diesel, ainda a gente vai ter muito combustível fóssil sendo queimado e carbonizando e sem contribuir para essa transição energética. Então, e mais um passo, acrescentaria uma valorização do agronegócio, porque o agronegócio pode ajudar nessa questão, diferentemente do que diz Felipe, neste ponto de vista. Eu faria o contrário disso. É que você falou que muito agronegócio, menos industrialização. Muito agronegócio não tem indústria, como se... Doença holandesa, vamos substituir a Isso é teoria econômica básica. Essa obsessão por indústria... Teoria econômica básica. Teoria econômica básica, doença holandesa. O país que tem agronegócio forte, a tendência é se desindustrializar com o tempo. Mas aqui uma ressalva importante. Felipe vai comprar um Gurgel para andar. Talvez, não vou brigar com a teoria econômica. Vou só trazer de volta para o campo da economia verde. O agronegócio, da maneira como está hoje e com a pressão que o mundo exerce sobre o setor,
é um dos setores da economia que mais se preocupa, de alguma maneira, com essa agenda ambiental, porque tem uma lente de aumento muito grande sobre tudo que se faz ali, e porque o agronegócio precisa garantir a durabilidade do campo. Se eu não tiver isso aqui cuidado, no longo prazo não vai plantar nada, você não vai criar nenhum tipo de... E outra, o cara do agronegócio, ele vai começar a entender que ele vai começar a vender milho, soja, qualquer tipo de coisa, e crédito de carbono. Ou seja, além de tudo, ele ainda lucra. Vai vender crédito de carbono por meio de token, em blockchain. É o futuro da economia. Olha lá. Só quero dizer isso. Exato. E isso só são evidências do quanto, hoje em dia, século XXI, nós temos mais produtividade, mais valor agregado também no agro. Então não precisa ter uma obsessão. Eu não estou falando mal do agro, não. Assim, é importante destacar que o agro do Brasil é relevante, é uma potência. O que eu estou falando é o seguinte: há uma teoria econômica chamada doença holandesa que enuncia que quando o país tem um agronegócio forte, a tendência é se desindustrializar. E existe remédio para atacar isso. Então, ou seja, quando eu falo que o Lula tem que olhar o lado da oferta, não somente o lado da demanda, ele tem que criar políticas industriais consistentes para o Brasil realmente se desenvolver na questão da indústria verde. E ao lado de... Economia verde. Mas o mercado de carbono, gente, é incipiente. Mas aí o futuro é incipiente. Tem uma coisa que eu concordo com... Tem que ter muitas coisas. Com o Felipe. O quê? A gente perdeu alguns momentos aí importantes, oportunidades importantes para a gente investir em hard tech. O Brasil não produz tecnologia do ponto de vista de maquinário. Sim. A gente está falando de indústria, portanto. O que a gente produz aqui, e que é fascinante, é a inteligência sobre o desenvolvimento desses produtos. Aí a gente pega aqui, ou o laboratório que desenvolveu vende aquilo para uma indústria de fora, ou o pesquisador bota o estudo dele debaixo do braço e vai trabalhar lá fora porque ele tem incentivo. E o que acontece? A gente produziu, a gente formou esse cara, o cara entendeu toda aquela cadeia, ele foi lá, é o maior especialista em desenvolver, sei lá, qualquer tipo de coisa. Esse cara vai embora. E aí a gente compra essa tecnologia de uma outra indústria aqui dentro, a gente não movimentou a economia aqui, a gente perdeu uma cabeça importante e esse custo é altíssimo. Porque as nossas universidades são boas. Esses caras vão embora e eles não geram riqueza, mas a gente investiu neles. Mas tem uma... E isso é culpa desse processo que afasta a indústria, Por isso que eu fico... Mas tem uma questão aí, tem uma questão que, claro que não dá para ter tudo no curto prazo. Neste momento seria importante se utilizar bem do BRICS, por exemplo, com a tecnologia indiana. Sim. Ou seja... A própria tecnologia chinesa, a comitiva foi lá fechar um acordo que ninguém sabe o que foi fechado. Pois é, mas daí tem que ter uma negociação importante. A gente consome inicialmente a tecnologia indiana, mas os indianos têm que consumir o produto do agronegócio brasileiro. Tem que ter uma troca de vai e vem, meu amigo. Mas meu Deus do céu. É essa a questão. O fatalismo. Você quer me criticar, né, Pepe? E do Mano claro. Me deixa assustado. Ele quer mandar grão para a Índia e consumir indústria da Índia. Não é isso, não. Meu Deus do céu. Eu tô falando que o negócio é surreal. Uma coisa não anula a outra. O negócio é surreal. Uma coisa não anula a outra. O negócio... Eu tô assustado, gente. O Brasil tem que ser grande. Essa é a economia do mundo. Pepe, você quer fechar fazenda para construir indústria, amigo? Quem falou que quer fechar fazenda? Para de falar mentira. Século XXI. O ponto fundamental a gente não pode achar que o Brasil vai ser autossuficiente na produção industrial. O que a gente precisa é integrar o Brasil nas cadeias globais de valor. Tem que ser realista. Essa é a questão. A gente precisa focar naquilo que a gente faz bem e integrar. E a gente não consegue saber o que a gente faz bem hoje porque o Brasil é muito isolado da economia global. E, em grande parte, por conta de uma mentalidade que vem lá de trás, de que para ter indústria nacional, a gente tem que proteger a indústria... Mas a indústria eólica... E tem uma coisa, e paralelamente, mano, incentivar a pesquisa em tecnologia. Mas não tem. Mas esse é o problema. Não tem demanda. A demanda tem. O grande lance é, se você pega em outros países, por exemplo, pegar os Estados Unidos como exemplo, o que as grandes empresas fizeram? Elas se associaram à academia, ou por meio de investimento, ou convênios, ou qualquer caminho que se queira, e a indústria, ou seja, o mercado, gera demanda para pesquisa. Aqui no Brasil, não.
O cara fica lá, feito o professor Pardal, fazendo o que ele tiver que fazer. Tem uma dificuldade enorme de chegar em investimento privado na universidade. Mas é por conta da estrutura econômica do Brasil. É o que eu estou colocando aqui. Você vai na Poli, por exemplo, que talvez seja a melhor faculdade de engenharia do Brasil, 90% vai sair da Poli para trabalhar na Faria Lima. Para trabalhar no banco. Para trabalhar na Faria Lima. Ninguém quer construir, ninguém quer pensar em máquinas, ninguém quer pensar em máquinas pesadas. É um absurdo isso. Isso só acontece realmente por conta que nós fomos esgotados pelo agronegócio. Não. O agronegócio... Para, pelo amor de Deus. Não é culpa do agro. Isso é culpa da mentalidade. Eu não estou falando que é culpa do agro. Eu não estou falando que... Escuta, mano, eu não estou falando que é culpa do agro. Foi uma correlação direta entre agronegócio forte e desindustrialização. E também protecionismo e falta de inovação. Então nós temos uma economia extremamente isolada do mundo, pouco integrada com as cadeias globais de valor. Isso dificulta o intercâmbio de tecnologia. Hoje em dia, você tem o engenheiro brasileiro precisa trabalhar em cooperação com o indiano, com o alemão, com o chinês. O mundo vive um momento de economia global e o Brasil insiste numa mentalidade que vem lá do tempo do Vargas. Não sei nem se ainda insiste na mentalidade ou se ela permaneceu e os que sobraram fazem isso e não tem espaço para o restante. Porque teve esse vácuo foi preenchido pelo agro. Claro, é isso que eu estou colocando. É nesse sentido que ele diz. Mas o agro incorporar a tecnologia. Boa, Aros. Mano, uma coisa importante, cara. Só há... Agora o Aros falou, eu entendi. O Pepe não soube explicar. Que cara deselegante, hein? Que cara deselegante. Fala. Que cara deselegante. Fala, como? Mas beleza. Ô, mano, só existe energia limpa no Brasil, solar e eólica, por conta da postura do Estado, que em 2013, primeiro do BNDES, resolveu investir nesse setor. Financiamento e comprando energia, ou seja, demanda e oferta, ou seja, graças ao Estado. Então o Estado tem um papel importante no desenvolvimento de tecnologia. O próprio modelo que se calculou para essa isenção no período e a redução dela, no caso da energia solar, é um modelo interessante. Você sustentou de início, gradativamente, à medida que cresce a demanda, as coisas vão se equiparando. Sim. Agora, o que precisa haver? Todo o ambiente regulatório precisa favorecer que o mercado absorva. Exato. Não adianta só o governo continuar injetando dinheiro. E não só... Porque essa noção de que não está cobrando, o governo não está pondo dinheiro. Se ele está deixando de ganhar, é porque ele está colocando dinheiro ali, ou seja... Mas tem um detalhe aí, não só o modelo regulatório, porque a gente tinha uma insegurança quando isso estava só na mão da agência reguladora. A gente teve recentemente um marco legal, vira lei, a questão da energia fotovoltaica. Eu acho que isso dá até mais segurança para as pessoas investirem neste negócio. Não, é uma questão de segurança mesmo, segurança jurídica. Porque quando fica na mão da agência reguladora, eles baixam uma portaria, ele mudou a regra toda, você fez todo o investimento, fica para trás. Tá falando? Mas tem a ANEEL, no caso a ANEEL é a agência mais séria que tem no Brasil. Eu não estou falando que é errado, mas eu estou falando as regulamentações da ANEEL... Mas ela é a baliza para o negócio acontecer. As regulamentações da ANEEL é muito melhor do que a lei. Perfeito, mas nada impede de que amanhã haja uma nova regulamentação. Estou falando só da imprevisão e da segurança. Não estou criticando a decisão. As decisões, inclusive, foram boas, porque vieram, inclusive, antes da lei, favorecendo o negócio. Então, não estou criticando as decisões. Estou só criticando a falta de segurança jurídica que agora a gente... Tem nada a ver segurança jurídica com lei. E outra coisa, Aros, tem uma tendência que para o próximo ano já, inclusive, a gente tem a energia livre, ou seja, pessoas poderão negociar a própria energia. Isso vai favorecer muito. Isso é aumenta a competição e tudo. Exato. Óbvio que você tem uma perda ali. Agora, não muda o fato, que é o começo da nossa discussão, e aí eu concordo aqui com o PP, que é o seguinte: nós deixamos de investir no que seria a base para esse desenvolvimento, porque todo o setor energético essencialmente depende do quê? De infraestrutura. Se a gente vai precisar comprar isso lá fora, a gente já está atrasado, porque nós vamos gastar muito mais. Vamos olhar o 5G. Quais são as empresas que estão operando aqui no Brasil, as estações e que estão dentro do pacote do que foi oferecido lá no leilão e na concorrência? São empresas de fora do Brasil. O mercado está dividido entre Ásia e Estados Unidos de um pedacinho, uma porção de algumas empresas europeias. Mas majoritariamente Ásia e Estados Unidos. E essas duas frentes que lideram o fornecimento de uma tecnologia que é telecomunicação, gente.
Não tem empresa brasileira competindo, sendo que tem muito brasileiro trabalhando lá fora. Exato. E a gente não tem nenhuma das pontas. A gente não tem nem o desenvolvimento da tecnologia, e a gente hoje pega dados da Associação Brasileira de Tecnologia. A gente vai ter, acho que são meio milhão de profissionais faltando no mercado nos próximos anos. É um número muito grande. E o custo para você formar essas pessoas é altíssimo. E aí a gente pega esse dado e contrapõe com o dado da demanda, porque tem vaga aberta no mercado. Só mostra que a gente está atrasado porque a gente não desenvolveu tecnologia, a gente não formou profissional, porque se eu não tenho aquilo aqui dentro, eu não gero o estímulo para... Ou seja, toda uma cadeia que sai prejudicada. Porque e abrindo mão de um setor. E aí um detalhe, de negócio. Abrindo mão de uma geração que tem todo o potencial do mundo da juventude em relação a isso, a digitalização tecnologia. é tudo. E o setor... Agora, o Brasil vai receber no ano que vem, eu fiz a entrevista com o pessoal no Sociedade Digital faz algumas semanas, o Energy Summit no Rio, do MIT. Governos, empresas, investidores, academia, todo mundo discutindo isso. O Brasil é palco dessa discussão. mesmo. No Rio de Janeiro. Por quê? Porque as petroleiras estão ali, porque a indústria de óleo e gás está bem estabelecida ali. E a ideia é que, a partir desse encontro, os outros segmentos de energia também se estabeleçam. A gente precisava ter isso, que é o Energy Summit acontecendo lá, para basicamente todos os setores, para a gente poder desenvolver o quê? A industrialização. Porque senão a gente não caminha. Mas porque a gente precisa mudar o paradigma que a gente trata essa questão. A gente precisa pensar em como fazer um ambiente de negócio propício à inovação. Isso precisa de abertura comercial, de integração da economia brasileira com o mundo, precisa facilitar o ambiente de inovação, facilitar o investimento em pesquisa, ciência e tecnologia nas universidades, que hoje são um processo muito burocrático. Dinheiro público. Dinheiro público não faltou ao longo da história. Deixa eu virar a página, que agora a gente entrou em luta. Deixa eu virar a página aqui.